Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Badia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe, ilumine e fortaleça todos nós, para que a gente tenha um coração bom nesse dia 19 de março, dia de São José, esposo da bem-aventurada Virgem Maria. Que Deus possa iluminar e guiar todos nós nessa terça-feira. Aqui nos diz: essa celebração tem profundas raízes bíblicas. José é o último patriarca que recebe as comunicações do Senhor através da humilde via dos sonhos. Assim como o antigo José é o homem justo e fiel, que Deus pôs como guarda de sua casa, ele liga Jesus, rei messiânico, à descendência de Davi. O esposo de Maria e pai adotivo guia a Sagrada Família na fuga e no retorno do Egito, refazendo o caminho do êxodo. O beato Pio IX declarou o patrono da Igreja Universal. São João XXIII inseriu seu nome no cânon romano e o Papa Francisco fez recordar também nas orações eucarísticas 2, 3 e 4. E o evangelho que nós temos no dia de hoje é tirado de Mateus 1, de 16, 18 a 21 e 24a. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, na qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje é dia de São José, esposo de Maria. São José nós temos duas festas, né? Nós temos a festa hoje, dia 19 de março, e depois nós temos a outra, dia 1º de maio, São José Operário. Viu? Hoje é o esposo de Maria. José é uma figura importantíssima, porque ele é o responsável por educar, cuidar e dar uma profissão a Jesus. É um homem na qual Deus interfere na vida dele através do sonho, fazendo memória de José no Egito, que interpretava os sonhos. E José, na maioria das vezes que aparece alguém no sonho, Deus se manifestando no sonho, a maioria é de José. Tá? E é uma coisa interessante que todas as vezes que Deus aparece em sonho a José, pede a José para fazer aquilo que ele não quer. No evangelho de hoje, José pensa em abandonar Maria em segredo. Deus interfere através de um anjo: não tenhas medo de receber Maria e tu lhe darás o nome de Jesus a seu filho, porque ele irá salvar o seu povo dos seus pecados. José casa, depois Deus manda para o Egito. Depois Deus pede para voltar do Egito. Então José é essa figura que no decorrer da história da igreja, durante muito tempo foi esquecido, e durante um tempo para cá José é lembrado, até que o Papa Francisco colocou definitivamente na oração eucarística. Nós tivemos uma grande devoção a Maria, viu? E muita coisa sobre Maria, mas nos esquecemos durante muito tempo de José. Apenas nos últimos 200 anos para cá é que a igreja, a teologia anda refletindo mais sobre a presença de José na história da salvação. Esse homem que recebe o título de justo. Justo é sempre uma atribuição a Deus. Então alguém que recebe o título de justo é porque está se comportando e agindo como Deus se comporta. Está em comunhão plena com Deus. Que o seu modo de agir, de se comportar, está de profundo acordo com Deus. Por isso recebe esse título de justo. O homem José o justo. O nascimento de Jesus depende da presença dele. Comprometido em casamento com Maria,
antes de viverem juntos por obra do Espírito Santo, Maria dá à luz, não fica grávida, e aí José tem a responsabilidade de acolher Maria e proteger essa sagrada família. É importante no decorrer da vida, José é um homem silencioso, ele não fala. Ele não tem nos evangelhos não há uma pronúncia dele. Mas é um homem atento aos pedidos de Deus. Dizem que possivelmente pode ser que o fato dele querer se afastar de Maria, porque ao conhecer Maria, ao conhecer a realidade, sabe que ali não houve adultério, viu? Que ali não houve traição. E acaba constatando, tem a mão de Deus aí. Para o homem de fé, quando você está diante de uma realidade em que tem a mão de Deus, você tem que se afastar. Porque ali tem coisas de Deus, e se tem coisas de Deus, eu preciso me afastar. Eu preciso dar um passo atrás. Deus interfere para que José cumpra a sua missão de ser pai adotivo de Jesus. Deus vai no sonho. E é importante quando a gente tem essa graça, essa bênção, essa permissão, de permitir que Deus faça parte dos nossos sonhos. Que a gente tenha espaço para Deus entrar nos nossos sonhos e que os nossos sonhos sejam guiados, iluminados por Deus. Sejam orientados pela mão protetora de Deus. Sejam fortalecidos pelo ensinamento de Deus. José é este homem que Deus entra no seu sonho, toda vez pede algo, José obedece. É um homem que ao acordar faz aquilo que Deus pede. Acolhe Maria, cuida de Jesus. Talvez um homem meio perturbado, como Maria também, por não ter dado a Jesus um nascimento em um lugar digno. Mas isso não significa que foi um homem revoltado na vida. Pelo contrário, era um homem justo de oração que tinha comportamentos e respeitava a sua religiosidade. Tanto que José conduz Maria para todas as realidades que era comum da prática religiosa daquela época. Hoje a gente olha para a figura de José, esse homem silencioso que tem esse título de justo, olhando para ele como esposo de Maria, com essa responsabilidade que ele assume dentro do seu contexto, da sua vida, de cuidar da Sagrada Família. Nesse silêncio total, nós olhamos para São José, que por mais que o mundo intelectual, o mundo teológico não deu tanta importância para ele, José nunca saiu das devoções populares. José sempre esteve presente junto ao povo com a devoção e a religiosidade popular. Haja vista a quantidade de coisa atribuída a ele, a quantidade de lugares atribuídos a ele. Por isso que a gente possa olhar para José, esse homem silencioso, esse homem de fé, esse homem que sonha que Deus entra, interfere no sonho e ele obedece a Deus nos seus sonhos, que ele possa ser para nós sempre uma referência de cuidado, de zelo, de perseverança, de fé em Deus, que nos pede às vezes coisas que a gente não quer, mas que a gente faz porque a gente acredita que Deus sempre tem razão. E por isso vamos rezar a oração da campanha da fraternidade desse ano, pedindo a São José que ilumine, abençoe e proteja todos nós. Deus Pai, vós criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade. Vós os resgatastes pela vida, morte e ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo e os tornastes filhos e filhas santificados no Espírito. Ajudai-nos nesta quaresma a compreender o valor da amizade social e a viver a beleza da fraternidade humana aberta a todos, para além dos nossos gostos, afetos e preferências, num caminho de verdadeira penitência e conversão. Inspirai-nos um renovado compromisso batismal com a construção de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz, conforme a boa nova do Evangelho. Ensinai-nos a construir uma sociedade solidária, sem exclusão, indiferença, violências e guerras, e que Maria, vossa serva e nossa mãe, nos eduque para fazermos vossa santa vontade. Amém. Que São José interceda por todos nós, ilumine a nossa vida e nos ensine a sonhar com Deus sempre. Um abraço e até mais.